e você atrapalhar a sua leitura. Você lendo esses 4 capítulos, você vai entender que Paulo vai dar instruções, ele vai corrigir com muito amor. Porque quando a pessoa está fazendo coisa assim, que foge da ética cristã, a pessoa não quer ser chamada a atenção, né? A pessoa não quer ser chamada a atenção, não. Não é verdade? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o primeiro versículo que eu li é o capítulo 2, versículo 3. Ele vai dizer assim: nada façais por contenda. Glória a Deus. Eu acredito que esse é um problema que muitas famílias enfrentam, que muitas igrejas também enfrentam, o problema da contenda. Por exemplo, lá naquela igreja de Filipe tinha 2 irmãs muito cooperadoras, mas em dado momento parece que uma queria ser mais do que a outra. E Paulo, com muito amor, com muito jeito, ele faz um apelo, irmão Samuel. Ele disse: rogo a Evódia e a Sintique que elas sintam o mesmo no Senhor, que elas sintam o mesmo, que elas estejam na mesma sintonia espiritual, porque elas não são rivais. Quem quer colocar rivalidade é porra do cão mesmo. Eu não sei se vocês lembram que na carta de Paulo aos Coríntios, também, que é uma carta que vai ser uma carta que tem as doutrinas, claro, mas tem muitas repreensões de conduta ética. Então havia divisões naquela igreja, partidarismo naquela igreja, contendas naquela igreja, de tal forma que Paulo disse assim: olha, eu queria muito, eu quero que vocês me respondam. Vocês querem que eu chegue aí com amor ou com vara? Porque vocês ficam só mandando umas, vou atualizar, vocês ficam só mandando nesses grupos, mandando essas, aquele Paulo é um fraco, aquele Paulo não tem nada, eu tomo valor, é o Apolo, o cara é 10. E o apóstolo chegou a falar essas palavras. Eu li essa semana, nessa primeira carta. Ele diz: olha, no capítulo número 2, glória a Deus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Não sei se é isso mesmo, não é o 2 não, é o 3, por isso que eu estou procurando aqui. Ele diz assim, ó, capítulo 3, versículo 3: porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. Não sois porventura carnais? Não andais segundo os homens? Então esse era um problema que também precisava ser reparado na igreja de Corinto, a contenda. E a contenda também galgou espaço no meio de Filipos, como eu dei esse exemplo daquelas 2 irmãs, como é o nome delas mesmo que eu esqueci? Evódia e Sintique, que elas sintam o mesmo no Senhor. Glória a Deus. Paulo estava preso, e sempre assim tem pessoas que começam a criar suas, esse negócio de, o pessoal usa uma palavra aí chamada fake news, né? Mas isso é antigo, né? Isso é antigo. Desde que o mundo existiu, sempre houve. Então, sempre houve pessoas que semearam contendas. Por exemplo, veja aí no capítulo 1 de Filipenses, versículo de número 15, Paulo estava preso. Ele diz assim, olha, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Glória a Deus. Então algumas estavam usando a prisão de Paulo para até acusar ele, para causar rivalidade entre a igreja e o seu apóstolo fundador. Então, meus irmãos, esse espírito da rivalidade, do partidarismo, sempre foi e sempre será um divisor de separar pessoas nas igrejas,
de separar famílias, de separar amigos, de separar pessoas que estão juntas no mesmo barco. A rivalidade, o partidarismo é sempre uma arma de guerra para desunir, para trazer transtorno no meio daquilo que Deus criou, o homem à sua imagem e semelhança. Essa imagem reflete o lado moral, essa imagem reflete o lado intelectual, essa imagem de Deus reflete o lado espiritual e o lado social, porque Deus é um ser social. Glória a Deus. Ele não fica assim isolado, ele procura relacionar-se com os homens. Glória a Deus. Mas a contenda, ela separa até pessoas da própria família. Não é verdade? Por que não falar do Abraão e do seu sobrinho Ló? De repente, o gado, as ovelhas de Abraão estavam ali no lugar pastando, e as ovelhas do Ló também. Mas não foi o Ló nem o Abraão, foi os pastores de Ló. Porque tem uns pastores que brigam. Se os pastores brigam, imagina as ovelhas. Não é que o pastor seja melhor do que as ovelhas, mas é que se espera que o pastor seja mais uma pessoa que se dedique mais, a não ser como na própria essência do chamado. Ele não pode ser um homem violento, que brigue. Ele seja uma pessoa que consiga ter o equilíbrio emocional, espiritual. Então os pastores se dividiram, e o Ló foi para um canto, o Abraão foi para o outro, e a conversa foi essa. Glória a Deus. Mas, irmãos, esse é um assunto que o apóstolo cita, né? Ele diz assim, uma negação: nada façais por contenda ou por partidarismo. Glória a Deus. Muito bem. Partindo aqui do segundo erro que estava naquela igreja, que pode ser um erro que nós podemos cometer também. Às vezes a gente entra numa contenda sem a gente querer, né? Contenda de trânsito. Teve umas contendas aí por política. Deixa para lá, né, esse negócio aí. Tem umas famílias que ficaram de mal por causa disso. Para que isso? Meu Deus do céu. Vamos orar por aqueles pensamentos diferentes, né? Mas não vamos brigar, não. Não é verdade? Tem pessoas que pensam diferente. Que Deus criou alguém. Claro, eu não vou entrar nessa seara aí, mas tudo bem. Vamos seguir avante. O segundo erro daquela igreja que Paulo tentou tratar foi o elemento chamado vanglória. Nada façais por contenda ou por vanglória. O vanglória é o estrelismo, é o sensacionalismo, é aquela pessoa, sabe, que está, glória a Deus, servindo, cooperando. Mas, irmãos, entenda isso, que você faz parte desse processo. Então você não se considere jamais como uma pessoa que se esboce, que tenha vaidades pessoais, porque o homem em si é cheio de vaidade. A verdade é essa: nós já nascemos com defeitos de fábrica. Nós já nascemos com defeito de fábrica. A fábrica, você sabe, tudo começa lá no jardim do Éden. Lá Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, perfeito, para viver em harmonia, para viver em sintonia. Mas a primeira coisa que o pecado fez, quando ele entra no casal, qual foi? O pecado, quando entrou, o que aconteceu? Vocês lembram? O Senhor chegou, o que está acontecendo? Oh. A primeira palavra que Adão disse: a culpa não é minha não, Senhor. Quem mandou o Senhor dar essa mulher para mim e me atribular a vida toda aí?
Essa mulher é uma tribulação aí. E o pior é que tem gente que faz isso hoje. Ele nunca reconhece que está errado. Só bota a culpa no outro. Irmão, tenha cuidado com esse espírito de Adão aí, viu? Espírito de acusador, viu? Reconheça o seu próprio erro. Eu lendo o profeta Isaías, eu estava meditando nessa passagem, mas meditando, esse versículo me veio ao coração. O Isaías diz: ai de fulano que bebe muito vinho, do fulano que toma a terra dos outros, apropria-se dos outros, daqueles que fazem. Ele citou vários pecados. Foi em uma hora que ele viu a glória de Deus e disse: ai de mim, que sou um homem que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei da glória. Então a vanglória é algo que denota essa vaidade, né? As pessoas se amostrar e que sabe, né? Glória a Deus. Irmãos, isso pega no coração de qualquer um, viu? Seja músico, mas seja pregador, seja pastor, seja você, irmão, não é, irmão? Glória a Deus, está vendo aí? Confirma aí. Mas a vanglória, isso faz parte da natureza decaída do ser humano. E isso ainda nós carregamos dentro de nós. Não vem dizer que você é perfeito, não, que você tem alguns defeitinhos aí de fábrica. Mas nós estamos no processo. O processo de aperfeiçoamento, glória a Deus, a busca da maturidade. Eu quisera ir ter convosco com palavras de amor. Paulo diz: eu quisera ter uma palavra, mas eu tenho que ir com leite, porque vocês ainda estão muito briguentos, ainda estão muito se amostrando uns aos outros. Esse que é o trabalho bom. Uma vez eu vi uma irmã que dizia assim: tu viu as festas que eu fiz na igreja? Só a minha festa que foi a melhor. Deus, meu Deus, tem misericórdia. Cadê a glória de Jesus, irmão? A glória do homem é de Jesus. Irmão, o que façais? Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Você é apenas um detalhe nesta obra. Alguém poderia chamar o profeta e dizer: este é profeta. Eu sei que tem algumas pessoas que se autodenominam, né? Se autoapresentam. Mas tem que ter muito cuidado, viu? Porque até nós falamos uma vez aqui numa aula que tem umas profecias e tem umas profetadas. Para a profecia tem que esperar o cumprimento, porque tem muita gente sonhando e inventando coisas. Mas é claro que nós não vamos deixar de desacreditar, tá bom? Terceiro erro de conduta, qual é? Vamos lá. Voltando para o texto de Filipenses capítulo 2, exatamente no verso de número 4, o erro demonstrado por Paulo nessa carta, nesse versículo, ele diz: não atente cada um para o que é propriamente seu. Vamos repetir de novo? Não atente cada um para o que é propriamente seu. Ou seja, o egoísmo, né? O individualismo, né? A falta de amor. A pessoa tem amor próprio, mas amor com o próximo fica mais difícil. É claro que nós temos essa natureza, né? A gente vê, não sei quem foi o irmão que pregou aqui, foi o irmão que pregou, né? Que as crianças já têm aquele individualismo, né? É por isso que os pais têm que aprender a dividir, né, as coisas. Não, isso aqui é só meu, aqui é só meu, aqui é só meu. Mas não é por aí não. E aí a pessoa vai crescendo. E como eu estou dizendo, os defeitos de fábrica, eles são desenvolvidos. Não precisa de nem um empurrão não. Já é, por natureza, é uma natureza individualista, egoísta e desamorosa.
Essa é a triste realidade, e essa realidade não faz parte somente de umas pessoas que não aceitaram a Jesus Cristo, faz parte daqueles que estão na igreja, que estão servindo a Deus, que fazem parte da igreja do Senhor, mas precisam ser reparados as arestas. Tem que ser reparar as arestas, tem que reparar, meus irmãos, porque, glória a Deus, importa é que Jesus seja glorificado nessa noite, nas nossas vidas. Glória a Deus. Muito bem, o que fazer então? Quais são? Eu quero meditar com esses conselhos que Paulo faz para reparar a conduta dos erros cometidos pelos membros então daquela comunhão na igreja. Primeiro conselho que Paulo dá na carta, ele diz com muita aqui vocês vão ver o capítulo 2, né? Ele diz assim: cada um, glória a Deus, versículo 3: cada um considere o quê? Os outros superiores a si mesmo. Ei, irmão, o cara está no seminário, vou dar aqui um exemplo bem claro. Aí no Jardim Acácio, né, eu estava lá, ouvindo aqueles pregadores bem simples, né? Aí eu comecei a me achar superior àqueles irmãos. Estou falando do pecado meu, né? Depois Deus foi me fazer entender que cada pessoa tem alguma coisa nela que é superior a mim. Por mais que ela não seja acadêmico, por mais que ela não tenha muita sapiência, né, seja intelectual, ou seja de pessoas formadas, mas aquela pessoazinha bem simples tem alguma coisa nela que é superior a você. Repare nessa mensagem, porque quando você se achar, você vai, olha, como o pastor sempre diz, quando ele está se sentindo, porque tem uns momentos que a gente se sente bem pequenininho, né? Não é verdade? Principalmente quando a gente está perto de irmão, que só conta vantagem. Meu irmão fica desse tamanhozinho, o irmão é perfeito, porque o irmão só conta vantagem. É porque eu faço isso, é porque eu faço aquilo. Eu disse, meu Deus, eu estou longe desse padrão aí, viu? O pior é que tem gente que igual aquele fariseu, né? Eu faço isso, eu faço aquilo. Mas o conselho de Jesus, o conselho paulino nessa carta é que cada um de nós deve considerar. Então, a primeira reparação contra as contendas, glória a Deus, contra os partidarismos, as rivalidades, é exatamente a consideração mútua. Considerai-vos uns aos outros. Considere as pessoas superiores a você mesmo. Se você viver nesse mesmo espírito, não vai ter menor nem maior, nem vai ter o grandão aqui nessa igreja, porque o grandão, o melhorzão é o Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Ele sim, glória a Deus, já dizia João Batista: não sou digno de desatar as suas alparcas. Ele sim é merecedor, ele é o maior do que Jonas, maior do que o próprio Salomão. Glória a Deus, ele é o maior dos maiores. Quanto a mim, glória a Deus, eu sei que teve o irmão que pregou sobre Gálatas, né? Teve um momento na vida de Paulo, irmãs, que Paulo reparou a conduta do antigo, porque Paulo foi depois, né? Pedro foi primeiro. Estava lá o Pedro era aquele irmão muito conversador, né? Conversava muito, né? E os irmãos gentios chegaram, bateram um papo, pois é, como é que tá? De repente chegou os irmãos lá da Judeia, aí o Pedro, eita, opa. Aí o Paulo disse: o que está acontecendo? Paulo, com muito amor, chamou a atenção de Pedro. Glória a Deus. Porque esse negócio de chamar a atenção dos outros tem que ser com muito amor, né, irmão? Porque senão o irmão fica com raiva da gente. Tem uns irmãos que ficam com raiva de qualquer coisa.
Paulo diz: você sendo judeus, obriga, né, assim, obriga os gentios. Você está com a presença, você está fazendo acepção de pessoa. O reino de Deus não é isso. Glória a Deus. Apesar deles serem gentios, porque os judeus, irmãos, até os homens se consideravam superiores às mulheres, não era não? Oh Senhor, Priscila, graças a Deus, os homens, não, os judeus, que eu nasci homem. Depois Paulo foi colocar tudo então, homem, macho, fêmea, estão tudo em pé de igualdade, não tem maior nem menor. Grande é Jesus Cristo, glória a Deus. Estão todos no mesmo nível, glória a Deus. Então Pedro foi respondão? Não, irmão. Irmão, se vem uma exortação, esse pastor está pegando meu pé. É que pode, eu sou mais antigo aqui nessa igreja. E ele vem com essa autoridade dele aí, só porque ele passou 3 anos nas Arábias. Aprendeu direto do seminário de Jesus. E agora quer saber mais do que nós. O homem escreveu muito mais carta do que o apóstolo Pedro, meu irmão. O Pedro diz assim: eu fui primeiro. E ele agora quer me dar exortação. Pois é, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Sabe que Pedro depois traz uma palavrazinha de recomendação, né? Que a respeito das cartas de Paulo, que eram muito profundas e que os homens distorciam, que Pedro elogiou, considerou. A consideração mútua, ela é importante para que a contenda, a rivalidade não prevaleça. Alguns estavam pregando essa rivalidade lá em Corinto, mas os nomes das pessoas não eram autores dessa rivalidade. Alguns eram tipo aqueles irmãos que eram mais apologetas, assim, mais assim, dedicados à leitura, mais estudiosos. Eu sou de Paulo. Alguns eram aqueles pregadores, né, um homem bem renomado. Eu sou mais o tradicional, sou de Cefas. Acaba com isso, acaba com esse negócio aí. Quem são os homens? Ninguém se glorie nos homens, irmãos. Tudo é de Deus, a glória é de Deus, o louvor é para Deus. Então, esse é um conselho muito importante para cada um de nós nessa noite, para fechar contra a contenda, contra a rivalidade, contra o partidarismo. É se revestir, é aprender com o Paulo, pelo Espírito Santo, considerando os outros superiores a nós mesmos. Glória a Deus por isso. Então, segundo conselho, faça-se por humildade. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas faça-se por humildade. Como é que Paulo se apresenta aí, irmãos, na carta? Tinha hora que Paulo parecia que o pessoal pensava que ele estava se exaltando. Eu, apóstolo, não chamado pelos homens, porque ele não fazia parte do colégio apostólico. Ali não era exaltação, era uma apresentação. Mas como é que Paulo se apresenta aos Filipenses? Capítulo 1, versículo 1. Veja aí. Servo. É só isso, servo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Paulo chegou ao ponto de que, dentro do seu perfil, né, ele tinha assim uma, como é que eu posso dizer assim, aquele negócio que a gente vai mandar assim para o trabalho, para arrumar um trabalho, para dar um currículo. O currículo do homem era tremendo. Sabe por quê? Aí ele diz assim, no capítulo 3, versículo 4. O 3 ele diz: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, não gloriamos e nos gloriamos na pessoa de Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Olha aí o perfil dele: circuncidado ao 8º dia. Você sabe o que é isso, né?
judeu mesmo, de nascença, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Outra frase, vocês vão entender: hebreu de hebreus. Hebreu de hebreus. Você sabe o que é isso aí, né? Era aquele judeu que não era misturado. É porque tem assim, vamos aplicar. Tem uns crentes que é assim, meio misturado, né? Ninguém sabe mais se ele é crente ou se não é. A mistura está corrompendo a essência. Mas assim, do ponto de vista religioso, ele não era ele era hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, fariseu. O homem era fariseu, irmão. Isso não era pejorativo, não, irmão. Era a classe, a elite religiosa da época. Então, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Um homem com um currículo desse tinha que se orgulhar, tinha que se jactar. Mas ele diz: nada façais por vanglória, mas por humildade. O servo do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, essa carta ela é muito rica. Espero que vocês, de uma sentada, né, irmão, possam meditar nela. Ele vai dar exemplos aí de humildade. O maior exemplo de humildade está na pessoa de Jesus Cristo. Então vocês sabem muito bem disso. Ele, sendo o próprio Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servos, fazendo semelhante aos homens. Jesus, sendo Deus, se tornou homem. De homem se tornou servo. De servo ele se tornou o pior criminoso da época, porque os criminosos que eram punidos com a cruz eram da pior espécie. Então, de Deus, homem, servo e criminoso. Mas depois Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome. E para fechar, o terceiro conselho que eu quero transmitir, baseado nessa carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, é que no versículo 4, para a gente fechar: cada qual também atente para o que é dos outros. Cada qual atente para o que é dos outros. Isso é uma contrapartida ao individualismo, é uma contrapartida ao desamor, ao egoísmo, que é natural do ser humano. Todo ser humano ele tem esses defeitos de fábrica, mas esse lado é o lado de Deus em nós, é o caráter de Cristo em nós. Glória a Deus por isso. Esse conselho é o desenvolvimento dessa compaixão mútua. Repare aí, compaixão mútua. O primeiro conselho é consideração mútua. O segundo conselho é você valorizar mutuamente um ao outro. E esse terceiro é compaixão mútua. É você ter aquela misericórdia do outro, é se posicionar no lugar do outro. Veja os milagres de Jesus. Todos eles foram movidos de íntima compaixão. Não é assim? Louvado seja Deus. Mas então, na carta em si, glória a Deus, Filipenses 2, versículo 21, todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Todos só querem saber de si mesmo, da sua própria vida, mas não querem atentar para a pessoa de Cristo, e principalmente para os homens, para as pessoas. Então, meus amados irmãos, esses são 3 conselhos para reparar as brechas da contenda, da vanglória, do individualismo, do egoísmo, do desamor, do estrelismo, do sensacionalismo, do partidarismo, da rivalidade que está em volta da humanidade caída, e que mesmo sendo da igreja, a pessoa ainda está carregando esses defeitos, porque a igreja de Corinto era uma igreja
que eu posso dizer, uma igreja que ofertava, era uma igreja missionária, era uma igreja que participava, era uma igreja ativa, mas nas entrelinhas lá, tinha umas contendinhas de vez em quando. Mas Deus nos chama para reparar, glória a Deus. E eu quero concluir dizendo que eu e você nós não somos perfeitos. Nossa família não é perfeita, a nossa igreja não é perfeita. Nós estamos num processo de amadurecimento, glória a Deus. E nós precisamos nos desvencilhar dos nossos próprios defeitos de fábrica, para buscar, segundo o conselho divino, essa busca da maturidade espiritual. Eu digo isso com base na própria carta em Filipenses 3, quando ele diz assim no versículo 12: o que? Depois o irmão vai louvar. Não que eu já tenha alcançado, não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas eu estou fazendo o que, irmãos? Estou prosseguindo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Fui também preso. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas eu faço uma coisa, irmão. Vamos fazer também? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já fomos perfeitos, nós começamos o processo da maturidade. Pastor, mas bem quando eu tenho umas raivazinhas, umas zangazinhas, eu quero me enfesar mesmo, eu quero me irar. Mas irmão, entra no processo, irmão.